vou tentar mostrar aqui nesse vídeo o meu processo de estudo referente a unir materiais de diferentes objetos em um só. Então, a necessidade é voltada para um personagem que eu estou desenvolvendo, mas aí, para melhorar nos estudos, eu fiz um pequeno mockup aqui, um protótipo, né? E aí, qual é a ideia? Criar objetos distintos, com áreas distintas, e em seguida criar seus respectivos materiais. Bom, os exemplos aqui não possuem referências, como eu falei, são só protótipos. E aí talvez tenha algumas decisões aqui que não fazem o menor sentido, como por exemplo o corte, né, dessa esfera aí. Eu deveria ter cortado ao meio e fiz esse corte aí bilateral. Sei lá, ficou muito estranho. Logo mais à frente a gente vai perceber que quando eu aplico a textura ele vai sobressair alguns pixels. Mas enfim, voltando aqui, eu tava meio que fazendo. Tava fazendo um cesto, um cilindro, né? Como se fosse um cesto de lixo. Mas eu decidi abrir esses olhos aqui para dar um pouco só de característica aqui na texturização. E aí eu segui criando os materiais de cada um deles para simular justamente a minha necessidade. Eu puxei ali o Ambient Occlusion para gerar algumas sombras automaticamente, proceduralmente. E aí eu vou gerar uma imagem a partir desse Ambient Occlusion que eu puxei. Inclusive eu vou fazer o mesmo aqui para a esfera. Vai ficar como se fosse um coco, mas não é um coco. Poderia ter feito um coco, mas não sei, não pensei bem. O estudo é realmente voltado para unir texturas em um só, né? A partir de diferentes objetos. E aí eu vou gerar a imagem, né? O base color da esfera. Eu gerei. E eu vou fazer uma pintura só para diferenciar ali quando gerar a imagem final. Então, só escrevi ali esfera para ver como é que fica depois que eu puxar a textura também. E é nessa parte aí que vocês vão ver depois quando eu puxar os pixels sobressaindo. Bom, eu estava fazendo alguns testes, então eu girei proceduralmente ali a argola como se fosse uma madeira. Então puxei um noise texture ali com color ramp padrão, né? Não sou muito profissional ainda nisso aí, mas manjo um pouquinho. Eu puxei as coordenadas ali para tentar gerar, mas vou acabar desistindo. E vou trabalhar só com noise texture solto. Colocando algumas cores ali só para diferenciar. Como eu falei, a proposta é entender, né? Não é para fazer nada tão espetacular nesse momento, mas entender todo o processo para gerar a textura final. Então, estava só ali ativando o screencast ali, que não estava mostrando que eu estava apertando. E aí o conceito, né? Baseia-se principalmente na UV. Você tem a UV principal e aí eu crio uma UV chamada Bake para cada um dos modelos, né? Eu já fiz um unwrap de cada um. E aí ali eu ainda tô gerando o base color do cilindro, né? Para poder reutilizar e não vou precisar do Ambient Occlusion. Tava só reaproveitando outra base de estudo. E aí comecei só a pintar a base desse cilindro para ver como é que ele sai também lá no resultado final. Lembrando que aqui eu estou fazendo pintura de objetos distintos, né? O cilindro é um objeto com material distinto, a argola também e a esfera também. E eu tava só ali colocando uma boquinha ali, qualquer coisa. Aí quando eu puxei a argola ficou só mascarado ali, né? Porque eu tinha gerado o bake ali junto, mas não tem problema. E aí beleza, aí eu fiz o processo do bake, selecionei todos os objetos
Tentei ali calcular a malha, selecionei todos os objetos, fiz um novo UV, né? Obviamente direcionando para a nova UV ali. Então eu fiz os Mert Unwrap ali, já com a malha pré-pronta. E aí eu comecei o processo de gerar o bake com todos os objetos selecionados, né? Então precisei selecionar todos os objetos e dentro do shading ali eu selecionei a imagem final. E aí, após gerado, estava só testando ali o resultado. Então, se você perceber ali no canto superior esquerdo, existe uma pixelização ali. Acabou de sumir, mas se você voltar ao vídeo, você vai ver que existe uma pixelização na parte verde. Tá ali, ó. É justamente o corte que eu fiz um pouco mal feito. E na hora de gerar o bake eu deixei o espaçamento muito pequeno. Mas de fato funcionou. Eu consegui gerar uma imagem final. O único problema e o único detalhe é que agora para eu aplicar esse material final, eu vou precisar utilizar outra UV, né? Que eu gerei e descartar a UV base. Então, se isso for um problema, o ideal, né, é fazer um backup desse objeto com aquela UV base. Porque como eu gerei o bake na UV chamada bake ali, obviamente a textura só vai conseguir ser aplicada da maneira correta nessa UV bake. Então é justamente isso aí que eu tô fazendo, né? Tô colocando a UV bake como principal. Bom, nesse momento é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.